Olá, seja muito bem-vindo ao Band Entrevista, que essa semana fala sobre habitação. Na maior cidade da região metropolitana, a discussão de plano diretor, da lei de zoneamento, de construções populares mexe com o mercado da habitação, que nos últimos dias comemorou o crescimento de mais de 200% no lançamento de imóveis em São José dos Campos, isso de acordo com o Sindicato da Habitação. Isso significa um aumento de empregos no setor da construção civil, até onde? Seria a retomada do setor na RM Vale toda? Vale lembrar que São José dos Campos tem um saldo negativo na geração de empregos neste ano, de acordo com dados do próprio governo federal do CAGED. Para a gente falar um pouco de tudo isso, o programa recebe Frederico Marcondes César, vice-presidente do interior do Secov, o Sindicato da Habitação, e Paulo Cunha, diretor regional da entidade, ambos construtores de São José dos Campos e que atuam em toda a região metropolitana. Ao meu lado, o jornalista Elcio Costa, em mais uma semana. Muito obrigado pela presença de vocês. O setor da construção civil viveu uma era de bonança no final da década passada, poucas vezes vista até o início desta década. Depois, a crise que assolou todos os setores do Brasil não passou imune ao setor da construção. A bonança está de volta? Ela apareceu novamente no horizonte ou é otimismo demais? Fred? Eu não diria que é a bonança, mas eu digo que nós não vamos viver aquela euforia do mercado experimentada em 2008, 2009 e também distante da depressão que vivemos nesses últimos 3 anos. A nossa leitura é que o mercado começa a caminhar para uma normalidade. Ainda um pouco aquém dessa normalidade, mas ela já sinaliza positivamente que começamos a caminhar. Ou seja, nós temos percebido uma movimentação maior nos nossos plantões de vendas, procuras por áreas, enfim, os negócios começam a movimentar. Então, isso já é um sinalizador. E temos um índice que mede. Nós temos 4 indicadores, que é da indústria, do comércio, do serviço e da indústria da construção. Todos esses indicadores de confiança e de segurança, eles já apontam para cima. Ou seja, então, o setor produtivo, eles estão mais seguros e mais confiantes para investir. E isso acontecendo, logicamente, os compradores, os consumidores finais também virão para o mercado. Então, é uma sinalização de que a economia na indústria da construção começa a caminhar para uma normalidade. Em São José dos Campos, Paulo, esse reflexo também acontece. A cidade que sofreu uma paralisação da indústria da construção civil, podemos dizer assim, nos últimos anos, começa a respirar, tem boas perspectivas com novas leis que parecem que, enfim, vem aí? O estudo Secov, que nós divulgamos na segunda-feira, ele já reflete isso. Se você olhar os números em si, eles ainda são tímidos em função do momento que vivemos. Nós temos os números refletindo essa situação econômica do país e refletindo também uma situação local em São José dos Campos em função da legislação que temos lá. Porém, já há uma inflexão dos números positivamente. Então, ainda que ela seja pequena, ela já demonstra, como o Fred disse, que nós teremos um mercado melhor no futuro próximo. Eu queria contextualizar esses números antes de passar para a questão de reflexos da retomada da construção, que é emprego e o próprio efeito disso na região. Os números do Secov mostram que em 2017 foram lançados mais ou menos 400 e poucos imóveis novos na cidade. Em 2018 isso aí já aumentou para 1.400, mais ou menos, tudo em número redondo. Isso em São José? Isso em São José dos Campos. Agora, 400 é pouco, né? Numa cidade que antigamente lançava isso por mês, né? 400 por ano é pouco. Agora, a retomada, a velocidade de retomada, houve realmente uma inflexão. Chegou no 400, retomou um crescimento. Agora, já dá para medir a velocidade dessa retomada? São 2 leituras que se cabe nessa colocação. A primeira, em 2017, o mercado de São José dos Campos colocou no mercado 400 unidades imobiliárias novas. O ano passado, 2018, 1.400. Ou seja, de 2017 para 2018, nós tivemos um incremento de quase 250%. Então, essa é a leitura. Qual a leitura? Que o mercado começa a caminhar para uma normalidade, porque se está ofertando é porque você tem demanda numa outra ponta. Então, isso é positivo. Numa outra visão, São José dos Campos, historicamente, ela sempre foi compradora de 350 unidades
novas, média mês. Anualizando, nós chegamos a 4.000 unidades. Então, com essas 1.400 unidades lançadas no ano passado, nós estamos a 1/3 da nossa necessidade histórica. Mas, comparado com 2017, nós crescemos 250%. Então, que leitura fazemos? O mercado está retomando, mas ainda aquém de suas necessidades. Nós temos uma demanda seguramente reprimida por conta desses últimos 3 anos da economia, mas esses compradores estão dentro de casa, eles vão sair. E estão começando a sair. Então, acho que nós vamos começar a colocar esses produtos numa velocidade diferente. Um dado histórico importante. O setor da construção civil sempre, historicamente, teve uma velocidade de vendas na ordem, não é, Paulo, de 7%. O que eu quero dizer com isso? Para cada 100 unidades ofertadas, você vende 7 unidades mês. De forma que, anualizado, você vendeu 85%, 90% do seu empreendimento. Você viabilizou. Na euforia, nós estávamos vendendo 21%. Agora, no momento de crise, nós estamos vendendo 1%. Então, veja o degrau que se criou aí. Então, agora nós estamos começando a voltar. Com essa velocidade que nós temos hoje, está em torno de 3%, que é a nossa média histórica. Mas sinaliza positivamente. Paulo. O que nós vemos é que em nossos escritórios e plantões, a procura é imensa. Existe até um índice que eu apresentei lá no nosso encontro, que são os casamentos novos anualmente. E os divórcios tem também. Casa quer casa. Bem lembrar. Então, só de casamentos novos no ano de 2018 foram 5.000 na cidade de São José dos Campos. E divórcio na ordem de 2.000. Somando aí, abre-se uma janela de oportunidades aí de 7.000 unidades, só considerando esses 2 fatores. Aí você considera a economia, a retomada de crescimento e os outros setores, serviços, indústrias, retomando também. Então eu vejo com muita satisfação que nós temos aí um início, eu acho que agora é o começo de um novo ciclo, um ciclo positivo que na economia os ciclos existem, né? E nós estamos saindo do ciclo ruim para um ciclo muito bom. Agora, se acelerar a economia, Paulo e Frederico, São José pode entrar em colapso se essa economia acelerar em 1, 2 anos? Pela quantidade de lançamentos que se tem, pode faltar apartamento, ou seja, o preço pode desequilibrar? Nós temos... Pode falar, Paulo. A economia, ela depende do equilíbrio. Hoje há um desequilíbrio em função da legislação de 2010 e em função da economia nesses últimos anos. Este desequilíbrio fez com que as construtoras ou saíssem da cidade, muitas construtoras estão construindo em outros municípios, outras pararam efetivamente, outras de grandes centros voltaram, né, para suas sedes, né? E nós temos aí São José dos Campos hoje, principalmente, e outras cidades também em nível talvez menor, porque a legislação delas continuam de forma perene. Eu vejo que necessitamos de uma legislação nova ainda este ano, da melhora da economia, mas teremos fatalmente problema em 2020 em função da produção estar totalmente parada na cidade. Dá para contar na mão quantos lançamentos existem em andamento na cidade. Você procurar na cidade vai ter 2, 3. Completando, dentro dessa linha de raciocínio do Paulo, o mercado, como ele está pouco ofertado nesses últimos anos, e em especial o mercado que foi atendido nesses últimos 3 anos, de 75% a 85% identificado em nossas pesquisas, ele atendeu o projeto Minha Casa Minha Vida, que nós falamos que é 2 dormitórios econômicos, na faixa de 45 metros quadrados a unidade, e o seu preço final máximo R$230 mil. E os outros segmentos da classe social, eles não foram atendidos. Então foram muito poucos lançamentos, até porque são lançamentos que remanescem daquele momento de euforia, quando nós tivemos um grande número de oferta. Então, seguramente, se a economia caminhar para a sua normalidade e ela apressar um pouco o seu passo, e nós considerarmos que a maturação de um projeto imobiliário, desde a aquisição do seu terreno, os seus licenciamentos, viabilidade financeira, produção e chaves, isso demanda, no mínimo, 4 anos. E o estoque que nós temos
feito pelas nossas pesquisas no interior de São Paulo, a maioria das cidades tem estoque que varia de 6 a 8 meses. Então, não é um caso localizado, regional, é um caso estadual, é um caso nacional. O baixíssimo estoque que nós temos, considerando a normalidade histórica do mercado. Então nós teremos seguramente, caminhando para uma normalidade, elevação de preço, escassez do produto e a retomada, como você perguntou, nós teremos, se acelerar essa retomada, teremos problema com mão de obra, problema com fornecedores que eles estão desaquecidos hoje, e você sair de uma produção de 10 e partir para 100, você não consegue fazer da noite para o dia. Então nós teremos aí um gargalo, seguramente a exemplo do que aconteceu em 2008, 2007. E nós vamos falar um pouco mais disso. O Band Entrevista vai ao primeiro intervalo e volta em instantes aqui na tela da Band. Não saia daí.